Olá a todos e a todas que assistem esse vídeo. Meu nome é Vinícius e hoje vou resolver um exercício de corrente elétrica do volume 3 do livro Beatriz Alvarenga. Primeiramente, vou mostrar quais conteúdos estão relacionados a esse exercício, levando em consideração o livro didático, para que com esses conteúdos você consiga acompanhar o exercício. Primeiramente, no tópico 20.1, a definição do que é corrente elétrica. Já no 20.3, há uma definição do que é resistência elétrica e no posterior relaciona-se tanto a corrente elétrica como a resistência na lei de Ohm. Por fim, no tópico 20.5, é tratado sobre a associação de resistências, que tem tudo a ver com o conteúdo do exercício. Então agora podemos partir para o enunciado da questão. Essa questão ela tem um enunciado longo, então eu indico a você que está assistindo esse vídeo pausá-lo para ler com calma. Agora vamos para a leitura do enunciado. Uma resistência elétrica desconhecida R pode ser medida com certa precisão usando-se o circuito representado na figura deste problema, o qual é denominado ponte de Wheatstone. As resistências R1, R2, R3 e R são dispostas da maneira mostrada na figura, e os pontos C e D são ligados através de um galvômetro G, microamperímetro. Quando a chave I é fechada, todos os ramos do circuito são percorridos por correntes, e o galvômetro G indica a passagem de corrente em CD. R1 e R2 são resistências fixas, conhecidas, e R3 é uma resistência variável, reostato ou outro dispositivo. Alterando convenientemente o valor de R3, é possível fazer com que a corrente CD se anule, o galvômetro indica zero. Neste momento, dizemos que a ponte está em equilíbrio, e o valor de R3 é fornecido pelo dispositivo mencionado. Supondo que a ponte de Wheatstone apresentada na figura esteja equilibrada, o potencial de VC é maior, menor ou igual a VD, tendo em vista que a resposta da questão A mostre que R1 vezes R é igual a R2 vezes R3, e supondo que a resistência 1 seja igual a 15 ohms, resistência 2, 10 ohms, e que o equilíbrio de ponte ocorreu quando R 7,5 ohm, determine o valor da resistência desconhecida R. Agora, feita a leitura do enunciado, podemos destacar os pontos mais importantes, que são R1 e R2 são resistências fixas conhecidas, e R3 é uma resistência variável. Além disso, a informação mais importante que o exercício nos dá é que, alterando o valor de R3, é possível que a corrente CD se anule, ou seja, o galvômetro indica zero. Então agora irei representar a corrente desse sistema. Primeiramente, a corrente sai do polo negativo e chega até o ponto A, onde ela se divide em I1 e I3. I1 porque está relacionado ao resistor 1 e I3 porque está relacionado ao resistor 3. Neste ponto de R1 até C, a corrente passa pelo resistor, e aqui, quando a ponte não está em equilíbrio, a corrente se divide em I5 e I2. Essa corrente de 5, ela sai do ponto C e vai até o ponto D, pois há uma diferença de potencial entre elas. Como o sistema está em equilíbrio, o galvômetro precisa indicar zero, ou seja, essa corrente 5 tem o valor nulo. Se ela tem o valor nulo, a diferença de potencial entre o ponto C e o ponto D é zero. Logo, elas têm o mesmo potencial, pois não há uma transferência de elétrons e o galvômetro indica zero. Agora que respondemos a letra A, nós podemos partir para a letra B, que pede para mostrar se a relação entre o produto de R1 e R é igual ao produto de R3 e R2. O potencial no ponto C é maior que no ponto A, pois o fluxo real dos elétrons parte de A até C. Além disso, o potencial no ponto C ele é igual ao potencial no ponto D, como já foi discutido na letra A. E segundo a lei de Ohm, a diferença de potencial num sistema é igual à resistência dele vezes a corrente elétrica.
Então, nesse trecho AC, a diferença de potencial entre C e A é igual à multiplicação entre a resistência 1 e a corrente 1. A mesma coisa vale para a resistência 3. A diferença entre o ponto D e o ponto A é igual à multiplicação da resistência 3 pela corrente 3, chegando na relação que o produto de R1 por I1 é igual ao produto de R3 por I3. E a mesma coisa vale do ponto C até o ponto B. O ponto B tem o maior potencial que o ponto C e o ponto C tem o mesmo potencial que o ponto D, chegando na relação que R2 vezes a corrente 2 é igual a resistência vezes a resistência R, que a gente quer descobrir, vezes a corrente. Outro ponto a se destacar é que, como a corrente nesse sistema se mantém constante, I1 é igual a I2 e I3 é igual a I. Agora nós podemos substituir na segunda equação o I2 por I1 e o I por I3, até que chegamos que a razão entre R1 e R3 é igual à razão entre R2 e R, chegando no ponto onde o exercício queria, que o produto entre a resistência R e a resistência 1 é igual ao produto da resistência 2 vezes R3. Por fim, podemos ir para a letra C, que nos pede para calcular a resistência R dados os valores, que R1 é igual a 15 ohm, que R2 é igual a 10 ohm e que a resistência 3 é igual a 7,5 ohm. Já quer saber o valor da resistência desconhecida R. Substituindo os valores na fórmula, nós temos que 15R é igual ao produto entre 10 e 7,5, que é igual a 65, que dividido por 15, nós chegamos no resultado que a resistência desconhecida é 5 ohm. Por fim, trago os resultados e comparando com o gabarito do livro, eles batem. Levando em consideração todos os conteúdos vistos no livro Beatriz Alvarenga nessa sessão, esses valores fazem sentido com o que foi visto. Então, muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato. Fiquem bem.